Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema muito importante que está nos primórdios, na passagem e na formação da ideia de Estado de Direito. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre o período de transição de saída do período medieval para os fatores de construção da modernidade jurídico-filosófica que se perfaz na filosofia, a partir, por exemplo, da filosofia de René Descartes, na seara política e historiográfica a partir das grandes revoluções demoliberais burguesas, que vão fomentar o modelo do constitucionalismo, no primeiro constitucionalismo, e também o modelo da ideia de Estado de Direito. E é nessa construção que é preciso entender o significado de alguns movimentos de transição que foram decisivos para a passagem no medieval. Eu sou o professor Marco Marrafon e esse é um conteúdo para que a gente possa debater temas muito interessantes em relação à formação do Estado de Direito, aos fatores de construção da modernidade, e é um conteúdo que eu tenho especialmente trabalhado com os estudantes na disciplina de Direito e Pensamento Político 1 da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Então, nós vamos começar falando um pouco sobre humanismo, as principais características do movimento humanista, depois renascimento e, então, da reforma e da contra-reforma. Essa ideia de construir a partir desses três movimentos que são pilares da transição para o que nós chamamos de modernidade, vai se compor com outros movimentos de índole econômica, jurídica, com os quais nós vamos fazer uma síntese ao final. Tudo bem? Então vamos lá. Quando nós pensamos em humanismo, a primeira grande questão que vocês precisam imaginar é aquele grande movimento de resgate da importância da essência humana, da essência daquilo que constitui o humano enquanto humano. A própria ideia humanismo vai se construir, a própria expressão vai se construir a partir dessa perspectiva. Então, nós situamos normalmente o humanismo no século XV, ou seja, no ano de 1400, em diferentes movimentos. Então, a gente pode situar na literatura, por exemplo, Dante Alighieri, Petrarca, Francesco Petrarca, Boccaccio, no humanismo cívico italiano, florentino, nós podemos citar grandes estudos, mesmo de formação republicana, com Maquiavel, os estudos retóricas da retórica de Leonardo Bruni, porque a grande noção era justamente resgatar aquilo que na antiguidade traria a essência do humano enquanto humano. Nós sabemos que na base aristotélica, por exemplo, o zoon politikon, ou seja, o homem enquanto animal político, significa justamente a possibilidade de que é na política, através da fala, e deix, e do logos, pensar e falar, é que você consegue resolver conflitos humanos sem recorrer à violência. Então, a política, em última análise, ela revela uma essência do humano, porque ela propicia uma sociabilidade por natureza e ela propicia com que as pessoas manifestem a sua humanidade ao conseguir resolver problemas pelo diálogo, coisa que não é disponível aos outros seres vivos, aos outros animais. Então, essa disponibilidade seria um traço essencial da humanidade, ou seja, a capacidade de significar, de ter logos, ou seja, pensar e falar, e ao ter logos, pensar e falar, traduzir essa significação também para a construção da vida social, tá certo? Então, essa dimensão vai fazer com que o movimento humanista, de 1400, ele vai trazer justamente, vamos citar um grande filósofo, Michel de Montaigne, a busca daquelas matérias, daquelas disciplinas que revelavam o humano enquanto humano. Ou seja, o que é que fazia o diferencial do ser humano em relação aos outros seres vivos, dos sapiens? Ora, as artes retóricas, a arte retórica, a política, a filosofia, as artes, mesmo a pintura, a música, a cultura, isso todos são traços essenciais daquilo que nós chamamos de humano, de sapiens, ou seja, a capacidade de construir, de pensar e de, ao pensar, dar a devida significação ao pensamento. Quando nós pensamos em algo. E ao pensar em algo, a gente consegue atribuir a essa ideia uma significação naquilo que lá atrás os linguistas, como Saussure, chamava de imagem acústica, ou seja, um conteúdo material vivo que vai traduzir um som, uma imagem, uma textura, um paladar, ou seja, uma construção que envolva os 5 sentidos humanos. Então, justamente, essa capacidade de significar,
de pensar com significação, de pensar com conteúdo, transmitir esse conteúdo, vai formar o bloco das chamadas matérias humanistas em geral. E o grande objetivo nesse período histórico era romper com a simbologia medieval de imposição do medo e da submissão a partir de uma lógica religiosa assentada na disputa de poder, para fazer a transposição para uma nova ordem, uma ordem assentada nos ideais republicanos. Então, nós pensamos aí também na forte influência, né, da República, do pensamento republicano, de pensadores como Cícero, lá da República Romana, tá certo? Então, para a gente compartilhar esse conteúdo, eu trouxe para vocês alguns slides que a gente pode ir trabalhando essa matéria de maneira mais sistemática, tudo bem? Então, eu sou o professor Marco Marrafon, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e esse é um conteúdo básico para que a gente possa compreender a transposição, né, da passagem histórica do período medieval para a modernidade a partir do humanismo. Então, aqui nós temos algumas ideias básicas do pensamento medieval que nós vamos passar para a gente voltar especificamente na questão do humanismo, que é o tema da nossa aula, do nosso debate, da nossa exposição de hoje, tá certo? Então, é um movimento de exaltação da vida civil, das virtudes cívicas e da liberdade política. Então, veja só, a vida na cidade, as virtudes a serem exercidas pela vida na cidade e a liberdade política como um ponto principal de construção da participação ativa, tá, do homem na sua cidade. Esses conceitos todos, eles se perdem porque a Igreja Católica, por mais que tenha em diversos momentos tentado instaurar no período medieval uma espécie de teocracia conciliando o poder religioso e o poder político, daí porque o poder religioso e o poder político são as grandes disputas que permeou os mais de 1000 anos que marcam o medieval, né, ela não conseguiu manter uma esfera pública ativa. Houve um enfraquecimento da esfera pública e as relações de poder eram relações estruturadas em cima de categorias de direito privado. A gente diz assim, olha, a ideia de supremacia do interesse público, de império, ela cede lugar à noção de domínio. E domínio, como vocês sabem, no direito civil, é posse e propriedade. Sendo posse e propriedade, são categorias de direito privado. A própria estrutura constitucional descritiva, não é constituição em sentido normativo, como há na modernidade, né? A estrutura constitucional descritiva que havia no período medieval era uma estrutura assentada em pactos e contratos entre autoridades constituídas. Por exemplo, o rei com os senhores feudais entre si, os senhores feudais ou seus vassalos, onde havia uma sucessão de cadeias, né, de vassalagem. Então, o próprio senhor feudal, que era vassalo de um determinado rei ou príncipe, ele era soberano, suzerano, né, dentro do seu feudo, e ali tinha toda a construção do direito das desigualdades no interior do feudo. Mas, basicamente, o que marca o medieval nesse processo é o enfraquecimento da esfera pública, o enfraquecimento da ideia de uma lei fundamental que se dissolve, essa noção, né, essa noção vinha muito forte na antiguidade clássica da noção do governo limitado, da politéia aristotélica, também a noção de república, né, em Cícero, antes da república em Cícero, da ideia de constituição mista que Políbio traz. Então, esses conceitos fundamentais da noção de um espaço público onde se desenvolve a vida ativa, ele se perde no período medieval com o enfraquecimento da esfera pública. E o movimento humanista vai justamente resgatar esses ideais para construir essa passagem. Então, as ideias, né, como eu disse, exaltava a vida civil, as virtudes cívicas e a liberdade política, e havia sempre uma noção de que as disciplinas humanistas possuem esse nome porque revelam a essência do humano, que é produzir algo com significação, pensar e falar algo com significação material, com conteúdo, porque isso era que fazia com que o humano fosse o que ele é, né? Ideia de que as disciplinas humanistas são capazes de fazer o homem ser o que ele deve ser, tá bom? Então, algumas perspectivas aí do pensamento humanista, tá legal, pessoal? Vamos colocar aqui para não atrapalhar muito o material de vocês. Então, vamos lá. Afirmam os autores latinos e gregos como modelos insuperáveis para as letras humanas, verdadeiros mestres da humanidade. Tá? Isso significa que a antiguidade grega e latina torna-se paradigma para atividades espirituais e para a cultura em geral. Tudo bem? Propõe-se elaborar uma nova filosofia a partir de uma nova leitura dos clássicos,
fazendo com que antigas questões voltem ao debate filosófico, tais como respeito e dedicação ao meio público, virtude cívica, ou seja, como agir virtuosamente na cidade, capacidade e possibilidade de agir na cidade, ou seja, a ideia de que a esfera pública é uma esfera, como diria Hannah Arendt, né, da vida ativa, em que o humano desenvolve todas as suas potencialidades e sua própria humanidade através das matérias que lhe são colocadas. Tá? Vamos deixar aqui um pouquinho no canto da aula para não atrapalhar o texto. Tá? Perspectivas do pensamento humanista. Então, as atividades políticas voltam a ser consideradas aquilo que de melhor se pode fazer ao longo da existência. Por quê? Porque revela a humanidade. Né? E recupera a figura clássica do cidadão ativo, como disse antes, vida ativa, voltado para os problemas da cidade. Tal como os antigos, em especial, né, o pensamento republicano de Cícero, entendia que a cidade não é apenas um lugar de proteção e satisfação das necessidades materiais, que é a esfera privada, satisfação das necessidades, mas sim onde cidadãos livres e iguais, vinculados pela lei, a ideia de uma constituição que liga, que é o cimento que dá identidade aos povos, que liga as diferentes pessoas em torno do conceito de cidadania, né, onde cidadãos livres e iguais, vinculados pela lei, devem participar da administração pública e exercer a autoridade suprema. Óbvio, cidadãos exercendo a autoridade suprema. Algo muito, muito, muito importante nessa passagem. Está certo que nós vamos acompanhar que o século, né, 16, 1500, 1600, são séculos marcados pela formação das grandes monarquias absolutistas e que isso é incompatível com esse conceito republicano de cidadãos participantes. Mas é preciso dizer que forma-se, com a decadência do período medieval, um conjunto de praticamente cidades-estados na Europa, especialmente ali, vamos situar no centro-norte, né, da Itália, onde a gente vê cidades-estados como Florença, Siena, que desenvolvem uma autonomia, se transformam em reinos, né, e que tem uma estrutura de governança própria onde se desenvolvem esses ideais republicanos, tá bom? Lógico que sempre entrecortado pelas disputas históricas do poder. Né? Aqui, dentro de uma construção bem republicana, né, da República de Cícero, então pregavam a necessidade de uma Constituição capaz de garantir a concórdia social e a identificação dos interesses particulares com o bem comum, preocupavam-se com a liberdade política e, por isso, entendiam que a melhor Constituição era aquela que garantia a participação de todos os cidadãos nos negócios públicos. Né? A própria noção de república aí fica bem evidente nessa própria construção. Então, nós vamos situar o pensamento humanista em sua essência como um pensamento republicano, tá certo? A gente costuma dizer, e aqui eu sigo o professor Giovanni Reale e o professor Dario Antiseri, né, que humanismo e renascimento são movimentos conectados, são dois pares do mesmo fenômeno, mas não efetivamente idênticos, né? Efetivamente idênticos. A gente costuma dizer que o Renascimento, primeiro, tem uma pegada mais cultural artística nessa dimensão, enquanto o humanismo vai reconstruir um ponto de resgate do paradigma republicano a partir de uma leitura antropocêntrica e rompimento com o teocentrismo, e vai trabalhar as bases do que nós podemos chamar de uma filosofia moral. De qualquer modo, para alguns autores, o Renascimento ele tem uma estrutura mais ampla, que envolve inúmeras transformações, inclusive as transformações em torno dos ideais humanistas. Então, nós vamos situar esses dois pares do mesmo fenômeno, um mais voltado ao campo da filosofia moral, mesmo quando se trata da literatura, como, por exemplo, Dante Alighieri, e um outro mais voltado ao campo das artes, né, e das transformações que havia naquele período, o que a gente pode chamar de Renascimento. Isso vai se dar, como eu disse para vocês, 1400, né, 1500, século XV e século XVI. Segundo o professor Chatelet, né, também numa obra do Ramel Epizet, o Renascimento envolve múltiplas e interferentes, né, transformar uma na outra. Ou seja, não dá para dizer o Renascimento como um momento único. Tá? E a primeira delas, ó, as realidades históricas e econômicas, tá? Transformações nas realidades históricas e econômicas, que diz respeito à extensão e aplicação prática das descobertas feitas durante a Idade Média, desenvolvimento da civilização urbana, comercial e manufatureira. Ou seja, há um processo em desenvolvimento de transformação de uma realidade histórica e econômica assentada no antigo regime feudal, agrário, né,
para um modelo de desenvolvimento de uma civilização urbana, um modelo que começa a pensar na produção de utensílios úteis, ou seja, das manufaturas, e um resgate dos ideais cientificistas que vão levar a novas descobertas, descobertas que vão impulsionar a própria estrutura do conhecimento humano e, com isso, também vão mudar a forma de organização econômica. Tá? Então, o Chatelet costuma dizer que a primeira grande transformação é essa transformação em relação às realidades históricas e econômicas. A segunda transformação diz respeito à imagem do mundo. Ou seja, a Terra deixa de ser o centro do universo. Agora nós já estamos falando num paradigma heliocêntrico, né? A descoberta do novo mundo com as grandes navegações, as evoluções astronômicas de Copérnico, Kepler, a física de Galileu. Então, isso coloca uma outra potencialidade, né? Eu vejo sempre atrelado muito ao desenvolvimento da ciência. É preciso dizer, pessoal, mesmo quando nós pensamos em Leonardo da Vinci, né? Um grande renascentista, pesquisador, cientista, enfim, do período do Renascimento e artista também, né? Leonardo da Vinci, por exemplo, não era apenas um pesquisador, um cientista, um pensador, um artista exclusivamente. Ele era o líder de uma equipe. Então, ele tinha um líder de um grupo de pesquisa em que ele buscava seus pesquisadores, seus funcionários, né, conhecimentos no mundo árabe, na China, no norte da África. Porque havia muito fortemente de que a descoberta da ciência era a descoberta do novo ouro. Aquele país, aquele estado-estado que dominasse a ciência seria o grande poderoso, né, o grande dominador do mundo. Então, a busca pela ciência fazia com que o reino de Florença brigasse com o reino do Vaticano. Então, havia aí, na própria história de Michelangelo diz isso, quando ele foge, né, para não terminar, e não foge do reino do Vaticano porque não concordava, né, com as políticas do Vaticano, e é recapturado para que ele pudesse terminar a pintura na Capela Sistina. Então, é todo um processo de mudança que vai envolver essa estrutura de renascimento e a própria imagem. E esse processo é permeado pelos ideais da ciência que são resgatados e pelo contato com muitas descobertas, tá, que havia oriundo do mundo árabe, oriundo da China, do Oriente e também da África, e mesmo, a gente pode dizer, já incipiente ainda, né, porque estamos falando no final do século XV, final de 1400, está começando a descoberta do novo mundo, mas esse contato cultural com outros povos já é bastante evidente, né? Então, nós temos aqui, ainda com Chatelet, outra mudança, a representação da natureza. Né? O universal medieval dos símbolos é substituído por uma realidade espacial a conquistar e explorar. O que o Chatelet quer dizer com isso? A estrutura da simbologia medieval, quem assistiu O Nome da Rosa sabe o que eu estou dizendo, né? Por que o monge que guarda o monastério e os livros proibidos, ele critica fortemente o acesso à obra, por exemplo, às comédias gregas, né? O pensamento aristotélico, que ele vai dizer, olha, a comédia deixa as pessoas felizes, e isso pode colocar em xeque a estrutura de dominação que havia no período medieval. E essa estrutura de dominação que havia no período medieval era assentada no medo, numa simbologia. E toda a estrutura que foi construída pela igreja naquele período buscava essa esfera de dominação e submissão, em que o futuro da pessoa já está previsto. Né? A ideia de destino, a roda do tempo como uma roda pertencente exclusivamente a Deus, isso gerava uma certa passividade. Nós sabemos que a própria religião se transformou e que, mesmo quando você pensa em termos, né, um autor como Maquiavel, sobre as potencialidades humanas, agora a natureza se transforma em espaço explorado. Né? A virtude e a fortuna em Maquiavel incidam essa dicotomia. A virtude são as qualidades individuais, a fortuna são as condições objetivas externas. Então, diz Maquiavel, o homem de virtude irá atrair a deusa da fortuna. A deusa da fortuna vem com um pote de ouro e o cetro do poder. O que significa para nós hoje, né? Faça a coisa certa, faça a coisa correta, que o mundo vai conspirar a seu favor. Tá? Então, a representação da natureza mudou. Né? A cultura, a redescoberta da antiguidade greco-romana pelos humanistas, suscita maior interesse pelo homem, enquanto dado natural pelas especulações ético-políticas, vai dizer o Chatelet. O que significa isso? Né? A cultura agora, ela dá conta da
da grandiosidade das potencialidades humanas, né? Em detrimento de um modelo de submissão e de certo modo, de uma servidão, agora nós temos o humano enquanto algo em potência, que vai construir belas artes, né? Como eu digo, a primeira vez que você está andando entre as ruas, né, estreitas de Florença, entre as vielas da Florença antiga, e de repente você dá conta do Duomo, o Duomo de Florença. O que acontece quando você dá uma sensação de assim, olha, é inacreditável que aquela época a humanidade tenha conseguido construir algo dessa magnitude. Isso é uma potência divina, né? Deus deu essa força à humanidade. E essa potência, então, ela se exerce agora em toda a sua plenitude, com obras de arte maravilhosas, esculturas de Donatello, Rafaelo, né? Eu brinco sempre as tartarugas ninjas, né? Mais do que isso, Michelangelo e a própria Capela Sistina. Enfim, uma euforia cultural e artística de resgate das belas obras do período antigo, clássico, que era um período pagão e que foi tentado apagar, né, da história no período medieval, né, e sua simplicidade cultural e sua simplicidade arquitetônica e artística. Agora não, agora resgate, se descobre a potencialidade humana como uma dádiva divina para a construção do bom, do belo e do verdadeiro. E também, enquanto transformações que envolvem o Renascimento, nós temos aí, muito importante, tá, as mudanças que havia no pensamento religioso. Tá? Quando falamos em reforma, pessoal, conseguimos situar Martinho Lutero como um grande reformista, fomentador da reforma, eu posso dizer para vocês com alguma segurança. Ele é, na verdade, a síntese de um ápice de um processo que se desenvolve, especialmente a partir de 1300, tá? De forte contestação do modelo de imposição de simbologia medieval colocada pela Igreja Católica naquele período histórico. E essa forte contestação se dava por conta, especialmente, da exclusividade da interpretação das Escrituras a partir dos edictos papais e do alto clero. Então, buscava-se uma igreja mais acessível, buscava-se a possibilidade de todo sujeito batizado cristão pudesse interpretar as Sagradas Escrituras. Tá? Quem depois assistiu o filme Lutero está entendendo o que eu estou dizendo. Há uma cena, a primeira cena em que ele vai justificar seus atos e o Papa designa o bispo Thomas Cajetan, né, para fazer, que é o delegado ali na região de Wittenberg, na região, né, do príncipe Frederico da Saxônia, né? E Lutero está deitado no chão, né? O bispo em pé, e ele responde, ele diz, se eu sou filho de Deus, Deus me deu a dádiva da razão, sou batizado, sou cristão, por que não posso interpretar as Escrituras? Então, de maneira geral, o retorno ao cristianismo primitivo, uma conexão direta com Deus e a própria interpretação, o direito de interpretar as Sagradas Escrituras, tá? São temas anteriores que fomentam todo um processo de transformação do pensamento religioso. Então, vamos dizer o seguinte, ó, seguindo o Chatelet, a radicalização da contenção do poder e da hierarquia de Roma, né, esboçada no século XIV, ou seja, 1300, por Jan Hus na Boêmia e John Wycliffe na Inglaterra, que é um tradutor da Bíblia, né, para o inglês, o John Wycliffe, né, pelos movimentos que reivindicam o quê? O cristianismo primitivo e se apoiam em especificidades nacionais. Esses abalos, os conflitos que os marcam, colocam as práticas e as reflexões políticas problemas, tá? Que essas vão tentar resolver por meio de invenções que estão na origem da modernidade, disse Chatelet. Entre as mais marcantes, a do Estado como soberania. Então, vejam, a problemática, né, colocada por contestadores religiosos, como Jan Hus e John Wycliffe, né, um na Saxônia, um na Boêmia, desculpem, outro na Inglaterra, mas sem constar inúmeros outros radicais, tinham os anabatistas, tinham os radicais como Thomas Müntzer, né? Quem assistiu o filme Lutero percebeu ali a construção que ele faz com um grande mestre que havia também, que era o Karlstadt. Depois eles rompem ao final do filme, e isso se deve à questão da autoridade, da relação política entre eles. Então, havia aí toda uma
um movimento de contestação, de retorno ao cristianismo primitivo, da fortalecimento do indivíduo e da razão individual, que vai colocar para a teoria política problemas que serão resolvidos na modernidade. E o Chatelain vai dizer, e um desses problemas vem justamente na noção de soberania, na noção de nação e a identidade cultural, né, e a ideia de que os impostos ficam na nação. Isso é muito forte na Reforma Protestante, porque não se queria pagar tributos à Igreja de Roma. Você sabe que culturalmente a cultura germânica e a romana são muito diversas, então isso gerava uma problemática muito intensa. No filme Lutero aparece isso, eu recomendo que vocês assistam, né, quando o vendedor de indulgência é contestado pela população e diz assim, mas para onde vai o dinheiro dos impostos? Ele diz, vai para Roma, mas não fica aqui. Aí o vendedor de indulgência vai dizer, olha, é em Roma que está enterrado o corpo de Pedro. Né? E aí, então, ele tenta justificar que para lá que deveria ir todo o pagamento dos tributos, tá certo? Então, a contestação religiosa, no bojo das transformações que envolve a ideia de renascimento, ela é uma contestação muito importante para que nós possamos entender a formação da modernidade, da ideia de nação e do seu Estado, tá bom? E aí, se assim é, né, nós temos que situar esse pensamento, entender, né? Então, é normal te dizer, se eu encontrar aí qualquer, né, basta dar um Google que vocês vão perceber que a Reforma Protestante surgiu como um grande movimento de contestação e de recolocação, de revisão dos dogmas religiosos que dividiu a cristandade entre católicos e protestantes. E quais são seus principais argumentos, né? Então, as práticas oficiais e a riqueza da igreja violavam os preceitos cristãos dos primeiros tempos, de modo que era necessário reconduzir o mundo cristão à simplicidade apostólica original, ou seja, o cristianismo primitivo que a gente acabou de falar. Segundo, a salvação não dependia da participação dos rituais da igreja ou no recebimento de sacramentos, mas sim de aceitar o dom da fé concedido por Deus. Então, era muito menos uma questão, salvação era muito menos uma questão natural e muito mais uma questão de conexão pela fé e por aceitar a graça de Deus como meio de salvação, tá certo? É necessário proteger a liberdade da consciência individual, ó, isso que eu disse para vocês, a razão individual como grande fonte de construção desse novo modelo moderno, diante do concílio e da estrutura da igreja, justamente a contestação da exclusividade das interpretações operadas pelo clero a partir da possibilidade de que todo cristão batizado e racional, sendo a razão algo dada por Deus, teria condição de fazer a interpretação direta, essa conexão com as Sagradas Escrituras, tá bem? Grupos que apoiavam o movimento, especialmente no começo, né? E o filme Lutero também retrata muito isso. Eu gosto de fazer esse paralelo porque eu recomendo, está disponível na internet o filme, então até vou deixar a bibliografia ali disponível para vocês, assim, o link para que vocês possam acessar, tá bom? Então, camponeses, depois os camponeses, especialmente revoltados, né, e liderados por Karlstadt, acaba rompendo um pouquinho com esse momento, eles rompendo com a ideia da autoridade do príncipe, mas eles levam a reforma, né, a uma dimensão maior, inclusive, né, de desobediência civil, o que gerou um saldo histórico aí de mais de 100 mil mortes no período, né, os moradores da cidade, nobrezas e monarcas dos estados nascentes. Então, eram grupos, em geral, que apoiavam esse conjunto de movimentos. Vocês vão perceber muito claramente que o príncipe Frederico da Saxônia defende Lutero e salva a vida de Lutero, né, dando-lhe salvo-conduto, e uma hora, até um determinado momento, ele chega a uma espécie de sequestrar Lutero para levá-lo para casa dele quando Lutero faz a tradução da Bíblia para o alemão, porque Lutero estava em risco, né, correndo risco de vida quando ele retorna de Roma para Wittenberg, tá bom? E aí, se a gente está falando da reforma protestante, não dá para a gente fugir de pelo menos alguns aspectos. É lógico, o pensamento é muito mais complexo e hoje é um debate, uma aula curta, né? Para a gente situar o contexto histórico do pensamento com alguns pontos de destaque que nos permitirão compreender melhor essa passagem do período medieval para a formação do Estado moderno. Tudo bem? Então, nós temos ali algumas perspectivas de pensamento. A primeira grande coisa é a ideia de uma inspiração de ordem teológica, moral e política. Tá? Por que inspiração de ordem teológica? Né? Uma conexão do pensamento de Lutero com Agostinho,
dentro daquela noção que é comum, diga-se, aos demais contestadores e reformistas que vieram, né, que eram antecessores de Lutero. Então, era o retorno ao cristianismo primitivo, a busca da liberdade individual para poder interpretar as Sagradas Escrituras e também um retorno à simplicidade, né, da ritualística, ou seja, toda uma construção de conexão direta do homem com Deus. Uma crítica, né, moral, que Lutero faz de maneira muito fortemente contra os atos de corrupção, a venda de indulgências. Ele entende que isso significa a decadência moral da própria igreja, que teria que ser revista, e também uma crítica política quanto à tentativa do bispo de Roma, ou seja, o Papa, de dominar e construir uma espécie de teocracia medieval. Então, a aliança política que Lutero faz com os príncipes germânicos vai levar a uma concepção de que os reinados do detém a superioridade devem ficar com os tributos e fazer políticas locais, tá certo? E também a própria separação entre a esfera da política, o poder chamado de potestas, o poder mundano, o poder de governo político, e autoritas, a autoridade religiosa, o poder espiritual religioso, que cuida das almas. Então, um cuida do corpo, né, do homem enquanto ser vivente dentro de uma sociedade, o outro cuida da alma. Então, a separação entre política e religião vai estar construída nessa inspiração. Então, nós vamos dizer que é uma inspiração teológica, uma revisão dos dogmas da Igreja Católica, uma revisão moral das práticas corrompidas da Igreja Católica e uma revisão política na tentativa de dar mais poder aos príncipes locais e a separação de política e religião. Tudo bem? Relembro o dogma de Santo Agostinho: a essência da religião é a fé da criatura em seu Criador. Pois a conexão é pela relação de fé. É a fé da criatura no Criador e a graça dada pelo Criador na criatura, né? E essa relação que vai ser colocada. E aí a noção de que naquele período muito comum, né, na concepção do pensamento protestante, a noção de que a Igreja Católica teria se perdido naquele período, de certo modo, o Concílio de Trento posterior vai reformar tudo isso e a própria Igreja Católica vai repensar suas posturas, né? E teria se corrompido naquele período e formado um corpo místico que ele chama de uma estrutura diabólica, de bastante corrompida, bastante decadente, que seria contrária aos ideais cristãos, tá bom? E aí, então, no campo da ordem política e social, ele vai falar sobre o tema dos dois reinos, né? Nós sabemos que desde especialmente, né, isso aparece muito nítido, né, de inspiração no dualismo platônico, né, em Agostinho, a diferenciação entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Nas epístolas, né, de Paulo, na doutrina paulínia, aparece o resgate do ensinamento de Cristo acerca da separação entre direito e política, e esse resgate do ensinamento diz assim: dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ou seja, o governo dos homens é dado a César o poder político, a potestas. A Deus é o poder religioso, é a alma, é o espírito, que seria o superior nessa relação, né? Então, isso, de alguma maneira, trouxe inúmeros embates no período medieval. Esses inúmeros embates faz com que essa tensão entre poder religioso e poder político fosse sempre presente nos mais de 1000 anos da história medieval. E diferentes autores trataram isso, né, no medieval sempre como clero, como grande condutor do pensamento filosófico, com essa superioridade do reino de Deus sobre o reino dos homens. Lutero também aborda essa temática, tá? E ele vai trazer isso em termos de uma complexidade maior, porque ele vai assentar na diferença, na dicotomia entre alma e corpo. Então ele vai dizer: a Deus, a alma, o espírito, a religião, a vida eterna. Ao príncipe, o corpo, que é a vida, representando a vida mundana. E nessa questão, né, fica muito evidente a ideia de que o cristão, né, cuja alma é temente a Deus exclusivamente, não deve nenhuma obediência ao príncipe, né, ele tem um corpo que deve obedecer ao príncipe. Deve obedecer às decisões do príncipe e aos golpes da história da sociedade. Ou seja, obedecer mesmo perante morte injusta, porque o castigo do corpo, quando injusto, vai fortificar a alma para alcançar o reino dos céus. Então, ainda que eu prejudique o corpo,
haveria o fortalecimento da alma. Só que nós sabemos, pela historiografia, que justamente esse rompimento que ele faz com a Igreja Católica leva a algumas concepções políticas que são determinantes na formação dos reinos e, posteriormente, vão ser o germe dos estados absolutistas. Por quê? Vai construir a ideia do poder político em torno da noção de nação, enquanto uma identidade cultural e linguística comum dentro de um território que possa, né, fomentar o desenvolvimento dessa identidade. Nós sabemos que o território não é necessário para uma nação, né? Não é um elemento essencial, mas a identidade cultural, política e linguística em torno, né, da construção do comum é um elemento fundamental da ideia de nação, que normalmente, por isso eu disse não é necessário, normalmente se desenvolve num determinado território, e isso vai fortalecer o quê? A ideia do Estado nacional, posteriormente, da ideia do Estado nacional. E essa vinculação, no filme também aparece como os príncipes, mais de 10 príncipes, né, os reis locais, apoiam as teses de Lutero, o defendem e, mais do que isso, dão proteção. Então, ele vai fazer essa aliança política com os príncipes locais, né, e vai romper com o bispo de Roma, que é o Papa. E nesse rompimento, ele vai dizer claramente, né? E vejam, já depois, quando ele fez a tradução, quando ele sai do castelo de Frederico II da Saxônia, ele retorna, ele assiste à eclosão do grande movimento de desobediência civil, ele rompe com Karlstadt, e rompendo com Karlstadt porque Karlstadt radicaliza o movimento rompe com toda a simbologia religiosa, com toda a ideia de autoridade, e Lutero, naquele momento, vai dizer assim, não era isso, né? Eu não posso ser responsável pelas 100 mil mortes, eu não estou fomentando a desobediência civil irrestrita. A desobediência, porque o povo muito oprimido gera um estado muito grande de desobediência civil. E ele vai dizer, olha, tem que obedecer ao príncipe, mas o príncipe também tem que saber, né, preservar as liberdades individuais, liberdade, consciência individual em relação à leitura das Sagradas Escrituras, não pode escrituras. E isso significa a separação entre poder político e poder religioso. Então, ele tem uma aliança forte com os príncipes germânicos que vão sustentar e lhe dar proteção, um modelo em que ele resgata a importância da ideia de autoridade. No momento que eu disse que ele rompe com o amigo preceptor, né, o amigo e mestre Karlstadt, né, que estava numa radicalização do movimento de desobediência civil. Mas ele ainda assim admite, até por conta dessa aliança, que os cristãos não podem resistir à espada dos reis, salvo quando essa ordem vem do Papa ou de seus partidários, né? Então, ao fazê-lo, ele demonstra claramente essa aliança que ele havia com príncipes germânicos e com a ideia menos, né, com a ideia forte de um reino em detrimento da noção de um império teocrático cristão. Ele não acreditava nisso, nessa noção imperial que pudesse abarcar todos os reinos com uma dimensão maior. Então, não deve resistir à espada do rei, salvo quando ele manda. Então, digamos assim, quando a ordem era indiretamente ou diretamente vinda do Papa, ele admitia que poderia ter resistência. Ele é um fruto disso até, né? Mas quando a ordem é emitida de um rei aliado ao luteranismo, então ali a construção era na concepção dele, até porque esse rei não iria interferir nas questões religiosas, havia um claro pacto de separação entre poder religioso e poder político, deveria ser obedecido, certo? E essa obediência, né, vai deixar o campo livre para a noção de onipotência estatal, vai deixar o campo livre para a construção da ideia de Estado nacional. Tá? Ainda não na forma absolutista, nesse período não tinha, mas já é a noção muito fortemente de nação como um grande eixo. Né? Então, nós temos aí algumas consequências, tá, pessoal, da Reforma Protestante. Tá? Então, a primeira delas, bem evidente, né, é o enfraquecimento do poder da Igreja e do Papado, quebrando a sua unidade, né, o fortalecimento do poder secular, estimulando o crescimento do Estado moderno, o fim da batalha teórica entre o poder temporal, que é o poder dos homens, o poder político, potestas, e o poder espiritual, que é o poder religioso, o poder divino, autoritas. Né? Por quê? A jurisdição, o poder de dizer o direito, né, agora, né, dizer o direito para os homens é independente do sacerdócio e confiada a quem? A autoridade secular, a autoridade mundana, o poder político. Então, são consequências importantes, tá certo? Vocês conhecem a história, né? Estudaram isso
no ensino médio, então já conhecem bastante tempo e sabem que esse movimento teve uma reação que se dá em dois desdobramentos da própria Igreja Católica. Primeira grande reflexão, né, no Concílio de Trento, que durou aí 18 anos, pessoal. 18 anos é um tempo muito longo de debates e reflexão em que a própria Igreja Católica se volta. E no filme Lutero também aparece isso, né? Quando o Papa Leão X falece, o bispo Thomas Carretan se percebe que tinha muita coisa que Lutero estava correto, que a Igreja deveria voltar a ser isso. E aí ele faz o movimento reformista, da reforma e reflexão realizada pela Igreja sobre si mesma. Isso fica muito evidente no 19º Concílio de Trento, de 1545 a 1563, e é nessa dimensão, então, que nós vamos ter um retorno, né, à construção mais primitiva, ao fim da venda de indulgências, às políticas internas de combate à corrupção dentro da Igreja Católica. Então, essa reforma também foi muito importante como passo anterior da Contra-Reforma. E a Contra-Reforma é, simbolicamente, um momento de reação, cujo instrumento básico foi a Companhia de Jesus, né? Ou seja, os jesuítas, criados por Inácio de Loyola em 1540, na época do Papa Paulo III. Pessoal, a Companhia de Jesus ela tinha algumas características muito especiais. Vocês sabem, né, que ela, nesse momento de Contra-Reforma, ela foi o grande responsável, né, por um resgate, né, da força da Igreja Católica e, especialmente, foi um grande responsável pela expansão do cristianismo no Novo Mundo, né, na América Latina, no Brasil, enfim. E ela tinha algumas características especiais. Primeiro que os jesuítas eram considerados, né, muito bem preparados, culturalmente e intelectualmente, muito estudiosos. Também muito bem preparados em termos físicos e muito habilidosos, se fosse preciso, para a guerra. Ou seja, eles constituíam os melhores nesse objetivo de resgate, de conquista de novos terrenos, de novos resgate do que tinha e conquista dos novos tempos, né, de novos mundos. Então, eles expressavam uma ordem, Companhia de Jesus, uma ordem muito ativa por membros muito bem preparados, como eu disse, intelectualmente, fisicamente, para a guerra, né, militarmente, que levariam esses objetivos de reação da Igreja Católica, né? Esta reação buscou a renovação espiritual pela fé, mas também instaurou um forte sistema repressivo, né? Ou seja, houve uma ampliação dos tribunais de inquisição, né, a recrudescimento do famoso índice de livros proibidos, né, que só vai cair em 1966, salvo engano, já bem recente, né? Ou então o movimento de Contra-Reforma ele tem essas características, né? E a gente pode dizer que ainda no período reformista a principal realização do Concílio de Trento foi a busca do restabelecimento, né, do cristianismo e do clero como exemplos para a população. Então a Reforma Católica trouxe aí profundas mudanças, né, importantes mudanças louváveis para o próprio catolicismo, para o catolicismo cristão. Tá certo? Então, esse é um movimento muito importante que vai fazer com que também a Igreja Católica, tá, vamos interromper um pouquinho aqui o compartilhamento. Também a Igreja Católica, olha só que interessante, pessoal. De um lado, a Reforma Protestante se alia aos príncipes germânicos e defende a separação de Estado e Igreja. De outro lado, a própria Igreja Católica, no seu movimento reformista, faz a reflexão em torno da importância de se separar o Estado da Igreja, da separação de poder político e poder religioso. E essa reflexão ela vai se expandir na aliança com os príncipes da Gália, com os príncipes da Península Itália, com os príncipes da Península Ibérica, vai se expandir para o Novo Mundo. Então, isso vai fazer com que tanto do lado da Reforma Protestante quanto do lado da Reforma e Contra-Reforma Católica, haja defesa da separação de poder político e poder religioso, onde ao poder político cabe as ações da cidade, do mundo humano, né? Enquanto ao poder religioso cabe o cuidado da alma, a salvação e o cuidado em relação ao espírito. Então, o poder político, temporal, não se confunde com o poder espiritual religioso, que é uma questão de fé, e fé, como nós sabemos, é uma questão muito individual de cada um tem a sua fé. E, é lógico, isso vai fazer com que ambos os movimentos, olha só a reflexão, tanto a Reforma
protestante contra a Reforma e contra a Reforma Católica desemboquem na separação Estado e religião e na construção da ideia de um Estado laico, né? Estado que não está subordinado diretamente às determinações religiosas, certo? Nesse contexto, pessoal, eu costumo trazer, né, uma última reflexão acerca dos movimentos, né, que marcam. Vou interromper mais uma vez aqui, a gente reescreve, quero apagar isso aqui, deixar aqui. Para que a gravação fique legal aqui. Então, cumpre a mim agora fazer, né, uma última reflexão acerca da síntese dos movimentos que surgiram e contribuíram para a formação do Estado moderno, tá certo? Então, vamos lá. Ao trabalhar essa própria síntese, a gente vai entender, como eu estava dizendo anteriormente, né, a reforma protestante e a contra-reforma católica, elas geram uma confluência que vai se unir aos movimentos do Renascimento, as transformações que implicaram no Renascimento, ao humanismo cívico em torno dos ideais de formação do Estado moderno. A reforma também e a contra-reforma católica vão levar e vão desembocar a própria separação de poder religioso e poder político, tá certo? E nessa dimensão, eu gosto sempre de fazer uma síntese acerca dos movimentos que contribuem para a formação do Estado moderno. Então, primeiramente, é preciso dizer, né, no campo artístico-cultural, todas aquelas transformações que eu citei, o Renascimento. No campo da filosofia, o humanismo, enquanto uma nova filosofia moral e uma prática de virtuosidade para a ação política na cidade, e o racionalismo no campo mais da epistemologia, ou seja, no campo da teoria do conhecimento. E é nessa dimensão que o racionalismo ele vai inaugurar uma nova fase. A gente já vem toda essa construção, vamos dizer assim, da ideia de razão, não apenas como meio para a compreensão. Né? A Idade Média, mesmo em Agostinho, você tem uma certa dialética, um diálogo entre fé e razão. Ou seja, a partir da razão, a partir da compreensão, você compreende melhor as questões de fé e a partir da fé você consegue alcançar a verdade que a compreensão propicia, ou seja, a compreensão em termos racionais. No entanto, o período medieval ele é marcado pela noção de subjecto, né, de fundamento, de assujeitado, de origem das coisas, a partir da noção de fé. Né? A famosa frase de Agostinho, quem crê, quem tem fé, compreende. Ou seja, a fé é o fundamento e a razão é o meio para se alcançar o conhecimento da verdade. Né? A partir de agora, no racionalismo, as coisas vão mudar. A razão se torna fundamento e meio para o conhecimento. E é muito forte isso, por exemplo, na filosofia de René Descartes. Né? Quando nós temos Descartes, ele é considerado o fundador da modernidade, né? Da modernidade filosófica, e esse processo vai ser compreendido como a recolocação do sujeito racional como fundamento de toda a verdade, mudando de um paradigma teocêntrico para um chamado paradigma antropocêntrico. Então, nós vamos dizer o seguinte, a filosofia cartesiana ela vai marcar esse racionalismo como um grande movimento de fundamentação do Estado moderno a partir da seguinte ideia. Primeiro, a dúvida metódica, a dúvida enquanto método. Né? Vou ser bem resumido aqui, tá? Porque esse não é o tema da nosso debate, não é o tema da aula de hoje. A dúvida quanto método significa o seguinte, olha só. Descartes coloca tudo em dúvida. A existência minha, a sua, a existência do mundo, a existência de Deus. Depois, né, para não ter problema com a igreja, ele vai até justificar racionalmente, né, a existência de Deus, buscando inspiração
nas regras ou na demonstração feita por Santo Anselmo de Cantuária, acerca da prova ontológica da existência de Deus, tá? Mas no primeiro momento ele coloca tudo em dúvida, como se dissesse, nós não sabemos se estamos aqui ou se estamos na Matrix. Mas eu tenho algo que eu não consigo duvidar. Ou seja, tudo está em dúvida. Minha existência está em dúvida, não sei se isso é uma miragem. O que eu não posso duvidar? Aí é um paradoxo, né? Um raciocínio que dá um nó na cabeça da gente, porque aparentemente ele é contraditório. Né? Ele diz assim, a dúvida é a única certeza. Se eu tenho a capacidade de colocar tudo em dúvida, até a existência do mundo, a minha existência, eu não posso duvidar que estou duvidando. Então, a dúvida é a única certeza. Mas para duvidar, eu preciso pensar. Então, se penso, logo existo. Né? Então, se duvido, penso, se penso, logo existo. Então, o pensar é antecessor e fundamental à existência. Então, eu existo porque penso. Penso, logo existo. Então, a existência é derivada da razão. Primeiro eu penso, depois eu existo. Daí porque todo critério de verdade ou falsidade vai estar sentado, né, na compatibilidade ou não com a explicação racional. Aquilo que é explicado racionalmente é verdadeiro. Aquilo que não é explicado racionalmente pode ser uma ideia adventícia ou fantasiosa, tão simplesmente. Então, instaura-se um forte dualismo entre res cogitans, né, a coisa pensante, e a res corpórea, né, a coisa material, res matéria, corpórea. Né, esse forte dualismo vai dizer o seguinte, a matéria existe se puder ser explicada racionalmente. Por isso que eu disse para vocês que ele vai buscar inspiração em Santo Anselmo de Cantuária para fazer a prova ontológica da existência de Deus. Então, pessoal, isso é um movimento muito importante que nós temos de construção da modernidade filosófico-jurídica. E eu preciso dizer outra coisa para vocês. Quando a gente estuda historiografia tradicional, especialmente, né, Enem, ensino médio, etc., o que nós temos? Que a modernidade seria o período de transição, envolveria humanismo e renascimento. Para nós, no direito, na teoria política, a modernidade ela se instaura após o renascimento e o humanismo. Ela se instaura filosoficamente com o pensamento cartesiano. No campo da teoria política e teoria do direito, com as famosas revoluções burguesas, onde você começa a pensar o Estado moderno na forma de Estado de Direito. Antes dela, nós já temos na política o primeiro traço de modernidade, onde? Na formação dos Estados nacionais. Quando podemos dizer, na política, a modernidade se forma nos Estados absolutistas nacionais e, na sequência, se perfaz, se completa com os estados oriundos das revoluções demoliberais burguesas, como, por exemplo, a Revolução Gloriosa da Inglaterra, 1688-9, né? A Revolução Francesa, 100 anos depois, 1789, e a Revolução de Independência Americana, 1787, ou seja, antes da Revolução Francesa, tá certo? Então, nas artes, Renascimento, na filosofia moral, humanismo, na filosofia epistemológica, teoria do conhecimento, racionalismo, na política, movimento de concentração do poder monárquico que surge com a própria ideia de nação, fortalecimento dos Estados nacionais, depois o pensamento liberal e, na sequência, o resgate do pensamento mais coletivista e republicano, tá certo? Mas existem outros movimentos. Na religião, já coloquei a reforma protestante e reforma contra a reforma católica. Né? Na economia, o mercantilismo e o capitalismo. Aqui cabe um parênteses. Por que na economia é tão importante para a formação da modernidade? Olha, nós sabemos que com o advento das grandes navegações, por exemplo, os reis e monarcas tornaram muito mais poderosos. Daí o equilíbrio econômico que havia, de certo modo, em relação aos senhores feudais se desfaz. O rei fica muito mais poderoso. O que ele começa a fazer? Aglutinar as causas feudais e agora eu não preciso mais do imposto de vocês e vou comandar esse processo. Mais do que isso, esse processo de formação de reinos e do Estado-nação ele é importantíssimo para o desenvolvimento da economia. Nós estamos saindo do antigo modo de produção feudal para um modo de produção mercantilista e, posteriormente, de maneira mais sofisticada, capitalista. E o que precisa para o desenvolvimento do mercantilismo e capitalismo? Moeda comum, idioma comum, segurança jurídica, especialmente. Ora, como que eu posso desenvolver economia se eu ando 20 quilômetros, muda a moeda, muda a fala, muda o direito? Então, a ideia era formar reinos maiores, que congregassem vários feudos e, a partir daí, então, se instaurasse um modelo de trocas de capitais que pudessem ter segurança jurídica. E por que a segurança jurídica é tão importante? Porque o capitalismo se desenvolve a partir da possibilidade de cálculo do lucro. E o lucro é calculado quando antes você tem o valor da despesa, do investimento que você tem que fazer, dos riscos do negócio. Então,
todos esses fatores, moeda comum, língua comum, livre trânsito de pessoas e especialmente segurança jurídica, são essenciais para que eu consiga quantificar os riscos do meu negócio, né, os prejuízos e os custos para que eu possa trabalhar. E é nessa construção que a economia, o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento do comércio impulsiona a formação do Estado moderno. Também nós vamos dizer que no direito ao justnaturalismo racionalista, eu sempre digo, a história do direito natural é basicamente a síntese da história do direito até a modernidade, porque o direito natural surge como um derivado, né, do cosmos, das leis da physis, imanente na antiguidade grega. Depois, com o giro que Paulo faz, esse direito natural ganha uma fundamentação transcendente, né? Aqui diz que o direito natural é o direito revelado a partir da lei eterna, revelado pela fé e por meio da razão, né? E agora, então, a construção de autores como Christian Wolff, Hugo Gross, vão dizer o seguinte, olha, a centelha da razão foi colocada no coração dos homens por Deus. Portanto, o direito natural é formado pelo conjunto de princípios e regras universais, atemporais, ahistóricas, inalienáveis, que são aplicáveis a todos os homens em todos os lugares do planeta Terra, extraídas da reta e justa razão. Extraídas da reta e justa razão. E é nessa dimensão, então, que se constrói a própria ideia de direitos humanos, a própria ideia da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, justamente porque fazer declarações universais do direito que são declarações racionais. Então, esse movimento do justnaturalismo racionalista ele é importantíssimo, inclusive para impulsionar as grandes revoluções. São Michel Miali, em sua introdução crítica ao direito, ele vai dizer: o justnaturalismo racionalista impulsionou o terceiro estado à luta no processo revolucionário, porque, de um lado, ele trazia a balança da igualdade, da luta pela liberdade, da necessidade de construção da fraternidade, e, de outro, ele incentivava a busca do poder pela espada. Então, a força da espada aliada à justiça da balança, porque não tem ninguém de sangue azul. Então, havia uma compreensão justnaturalista de que isso não era tão somente algo imanente da natureza, transcendente, né, de índole divina, mas especialmente algo racional. E, por sua vez, o racional é uma dádiva de Deus ao humano. Então, o justnaturalismo racionalista foi importantíssimo para todo esse processo. E, por fim, há um processo muito forte de formação do Estado-nação e do Estado moderno, que é justamente a construção das guerras feudais, né? Ou seja, algumas casas feudais, né? Eles tinham superioridade sobre as outras e dos matrimônios arranjados, né? Então, nós temos aí um exemplo clássico, né? A dinastia dos Capetinhos na França, na região da França, antes de formar o reino da França. Ela era uma casa feudal que se tornou cada vez mais poderosa, foi ganhando guerras feudais e aglutinando diferentes feudos até formar a origem do reino da França. Também os casamentos arranjados. A história do Romeu e Julieta surge, né, nesse período histórico de transformação, porque era muito comum. Se as relações eram privadas, a unificação de uma relação privada significaria o quê? Construir uma fazenda maior e um feudo maior até se tornar um reino. Né? A história da unificação da Espanha, em torno de Aragão e Castela, justamente reflete essa possibilidade dos matrimônios arranjados, tá certo? Então, pessoal, nós vimos aí que diferentes esferas que vão desde o Renascimento, humanismo, racionalismo na filosofia, construção política do Estado Nacional, primeiro absolutista, depois liberal republicano, na economia, mercantilismo, capitalismo, o direito justo, naturalismo, né? Na vida social, a estrutura de guerras feudais ou então os casamentos arranjados vão formando o conjunto, o caldo desse caldo, né? O caldo que vai dar o fomento, né? E vai ser cozido aí no caldeirão da modernidade como o conjunto de fatores que vão levar à prioridade, né? A formação do Estado moderno, primeiro enquanto Estado-nação absolutista, depois enquanto Estado de direito, ainda em sua primeira fase liberal, a partir das revoluções demoliberais burguesas, e sua face jurídica, que nós chamamos de constitucionalismo de primeira fase. Tá certo? Então, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, era essa a ideia que eu queria trocar com vocês, fazer uma reflexão histórico-política, né, com traços de filosofia,
acerca dos fatores de formação da modernidade, em especial acerca, né, dos movimentos que se construíram do humanismo cívico, do Renascimento e da Reforma Protestante e Reforma e Contra-Reforma Católica, como pilares de transição do medieval para a modernidade e, mais do que isso, como fatores de transformação, de formação, né, de transformação do Estado, do modelo antigo medieval para o Estado moderno, aliado àquele outro conjunto de fatores que eu já disse para vocês, que vão desde o direito, desde a filosofia, desde a economia, ou seja, uma mudança bastante significativa de posição e identificação do humano perante a existência. Tá certo? Espero que tenham gostado da aula. Um forte abraço a cada um de vocês. Tudo de bom.